Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajuda aquele que é fiel, aquele que é a verdade, aquele que através da perseverança como amigo se torna um irmão, quando se persevera, aonde a fé tem que ser participante do início ao fim, a fim de quando encerrar a carreira, combateu um bom combate segundo a fé, guardando a fé juntamente com as obras, aonde, sendo seus imitadores, isso nos é imputado como justiça, aquele que nos mantém sendo seus imitadores. Ele disse: farão as mesmas obras, obras maiores, porque vou para o Pai. E ele é aquele que o Pai nos atraiu até ele, nos batizando com Espírito e com fogo. A unção que despedaça todo o jugo do opressor. Poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para aborrecer constantemente a, as atitudes dos ímpios. Não louvai as atitudes dos ímpios, mas antes reprovai-as, condenar constantemente, condenai ao invés de louvar. Sujeitai ao Senhor e resisti ao maligno, e ele fugirá de vós. Assim a palavra nos diz. Um espírito pronto e experimentado em toda boa obra, nos instruir sempre na retidão daqueles que não retrocedem e seguem firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que seus planos são maiores e melhores do que os nossos, aquele que nos firma, a fim de que o galardão seja sempre uma recompensa, pois os seus planos para aqueles que nele depositam confiança não é de causar dano algum, mas sempre de nos fazer prosperar. Lembrando sempre que ele permite o tentador, assim como dá limite ao tentador, e ele nos submete à prova. Jamais diga sou tentado por Deus, porque ele não pode negar a si mesmo, sendo a própria verdade. Mas ele permite o tentador, assim como não permite tentação maior do que venhamos a suportar. Assim nos ensina o Senhor, aqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém, nos ajuda, aquele que nos mantém firmes e constantes dia após dia, a fim de alcançar a sua benevolência, a sua benignidade, a sua misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Assim nos ensina o Senhor. E até aqui ele nos ajuda, ele não tosqueneja, ele não dormita, ele é fiel, ele é aquele que, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as demais coisas nos é acrescentada, assim como ele tem acrescentado e cuidado de nós. Por isso, bendizei e louvai ao Senhor. Lembrando que o louvor, bendizer ao Senhor, não é somente mover de lábios, mas numa adoração que flui do interior, franca e sincera, que condiz com aquilo que sai dos lábios, uma vez que a boca fala o que o coração está cheio. E aquele que está cheio da sua presença anuncia pelo seu espírito, porque a palavra diz: do que adianta falar coisas boas se o interior é um sepulcro caiado? Como podeis falar coisas boas se o interior é um sepulcro caiado? O amor não seja fingido, e como pode, segundo aquele que é onipresente, onisciente e o Todo-Poderoso, com ele não há como
escarnecer, não erreis, a palavra diz, do Senhor não se permite escarnecer. Ele galardoa segundo a conduta de cada um merece. Alguns é uma recompensa por perseverarem na obediência a seu espírito, assim para outros é um castigo que carregam por crer nas suas mentiras e negar aquele que podia os justificar, justificam a si mesmo e declaram a sua própria benignidade. Melhor para aqueles que perseveram dia após dia, com a alegria do Espírito e o nome escrito no livro da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.